Há 12 anos atrás, um grupo de famílias da Igreja Adventista do Premê, inspiradas pelo Espírito Santo, iniciaram uma chuva de bênção no bairro Bela Vista. O casal Nilce e Solange compraram um lote de 704 metros quadrados e decidiram estabelecer Esse lugar aqui estava aí à venda, né? E então eu fiquei sabendo, eu gostei aqui da vista, negociei o terreno. Tinha uma armaçãozinha, né, simples. E quando eu cheguei aqui, eu pensei em duas coisas: uma casa ou a igreja, né? Já pensei na igreja também, na primeira vez que eu cheguei aqui. E então, conversando com a minha esposa, nós já tivemos a ideia então de começar a fazer um barracozinho melhor e começar uma igreja aqui no bairro. O irmão Severino, com seu talento de marceneiro, melhorou o barraco em novembro do ano de 2001. Tinha um barraquinho velho, todo desarrumado. Aí ele falou: irmão, você quer ajeitar aquele barraco lá para fazer a igreja? Quer dizer, eu digo: irmão, eu faço. Aí nós consumimos, foi o começo da igreja, foi por ali. O irmão Júlio começa a trabalhar como obreiro no bairro recém-criado. O amor pelas sagradas verdades da Palavra de Deus impulsionava o irmão Júlio aos seus 70 anos com o espírito de um jovem desbravador para cada lar. E visitando, né, as casas, os lares, de rua em rua. E foi tudo evangelizado nas ruas todas, assim, né? Subindo rua e descendo rua, que aquele sempre foi alto, como é até hoje, né? A dificuldade, não tinha nenhuma dificuldade, não, que só tinha quase subindo e descendo ladeira aqui, visitando os lares, né? De casa em casa, não é? A gente saía de casa em casa. E até que se batizou muita gente aqui também, né? Fazendo um trabalho muito bom aqui. Mais famílias da Igreja do Premê foram tocadas pelo chamado do Senhor a contribuir para o ganho de almas para Cristo. E aí viemos para o portar. Era impressionante, jovens, os mais experientes, de dupla. E a Igreja do Bela Vista era uma das igrejas que mais batizava na cidade de Altamira. Incrível! Como os pastores que vinham para cá, eles esperavam a gente nas suas casas e diziam que do Bela Vista só vem coisa boa. Porque o Espírito de Deus atuava de uma forma tão extraordinária que todos estavam em comum acordo. Os irmãos falavam uma só linguagem. Nossa, era extraordinário os nossos encontros com almoço. Os nossos evangelismos eram bem alegres, felizes, com pipocada, com suco. Era uma só linguagem. E por isso a igreja cresceu em amor. Resultado disso, muitas almas se batizaram. A igreja começou com 15 pessoas ali num pequeno, algo armado ali de tábua, e depois mais, aí teve que aumentar mais, aí aumentou mais outra vez, agora não, vamos fazer um galpão grande. Não, eles anunciavam na igreja que estava precisando de ajuda, né? Porque a gente era recém-chegada, e então, eu e o Paulinho, nós já tínhamos um terreno aqui, né? Que era esse terreno. Aí então, eu falei: Paulinho, já que a gente tem um plano de morar na Bela Vista, vamos ajudar lá? Mas aqui foi uma oportunidade ímpar a história da Igreja do Bela Vista. Quando nós chegamos aqui no Bela Vista, pelas graças de Deus já tinha, né, um começo, né? A sementinha foi semeada e começou a nascer, entendeu? Frutos. E nós chegamos numa época que realmente estava na fase inicial mesmo. A igreja era muito pequenininha, era bem simplesinha, entendeu? Quadradinha, assim, uma coisa muito minúscula. E eu me lembro bem que quando nós chegamos aqui, as pessoas começaram a se aproximar também, começamos a fazer o trabalho de visitação, e a igreja começou a desenvolver, a crescer, a ser visitada. E quando nós assustou que não, tivemos que aumentar a igreja. Já não estava cabendo mais, vamos dizer assim, as pessoas, né? Pensa numa igreja animada, essa do Bela Vista.
Toda a vida foi uma igreja animada. No dia 16 de fevereiro de 2002, foi realizada a inauguração da simples igreja de madeira, com a escola sabatina e culto divino. E todas as quartas, sábados e domingos, as programações aconteceram com o envolvimento de todos os irmãos, unidos em um só propósito. Sábado era tantas crianças assim que a Wilde, eu, às vezes a gente vinha assim com uma roupa preta, voltava para casa só a poeira dos pés das crianças sentarem e passarem, aquela poeira do nada num galpão bem grande, que é o departamento de música, que não tinha cantores. E era uma dificuldade porque na hora dos cultos, né, não tinha música, não tinha. E a gente começou a orar. Vamos orar que Deus vai enviar pessoas capacitadas para exercer o departamento de música. Foi quando Deus enviou a família do Marcelino. Assim, é emocionante lembrarmos que o Marcelino e a Rosilda, as meninas, como aquelas meninas cantavam assim divinamente bem, de tal forma que a música mudou totalmente o quadro dentro da nossa igreja. A participação dos membros era bem animada, todo mundo trabalhava unido. Na primeira conferência, batizaram-se 19 pessoas. Quando foi um dia de quarta-feira, eu resolvi, com a minha esposa, vir aqui. E foi incrível porque nós estávamos buscando assim uma igreja para congregarmos, éramos recém-batizados. E aí, naquela quarta-feira, eu me lembro que quem estava pregando era até a Jéssica, a filha do Paulinho, a filha mais velha do Paulinho. E naquele dia, quando eu fui sair daqui, deu uma chuva e eu tomei 2 quedas de moto, mais minha esposa. Chegamos em casa todo sujo de barro. E quando cheguei lá, tomei banho, fui orar mais velho, eu disse, olha, nós vamos cair mais vezes que aquela igreja que nós vamos congregar. E a minha esposa ficou feliz também porque ela tinha sentido o mesmo desejo de congregar aqui na igreja do Bela Vista. Então foi a nossa chegada e nosso início foi assim. Eu me lembro que depois do batismo do irmão Marcelino, da esposa dele e das filhas, essa igreja ela deu uma alavancada em termos de alegria. Porque o irmão Marcelino, a esposa e as filhas dele, eles trouxeram muita alegria assim, para a igreja. A gente percebe pela juventude que o acompanhavam, pelas músicas, pela forma como eles trabalhavam. Quando o Vicente de Paula trouxe a planta dessa igreja, que nós olhávamos, era muito distante, sabe? Então, 10 anos se passaram e a gente chega hoje aqui na igreja adventista, que é uma referência aqui no bairro, é uma referência na cidade. Quando essa igreja começou a ser construída, hoje o nosso presidente da União Norte Brasileira, pastor Leonino, ele esteve aqui e disse, essa será a igreja mais bonita de Altamira. Então, quando eu olho a juventude, eu olho vocês aqui empenhados no trabalho aqui da igreja, a quantidade de pessoas, o movimento, é impossível a gente não olhar hoje e não ver para trás. E quando eu olho para trás, eu só consigo ver a minha pequena fé. A minha pequena fé em acreditar que a igreja é o que é hoje, obviamente com a bênção de Deus. Mas nós precisamos trabalhar para que daqui a 10 anos não exista só a igreja aqui do Bela Vista no bairro, mas quem sabe 2, 3, 4 igrejas. Como essa igreja ela é uma igreja que nos abraçou. Eu me lembro do irmão Antônio, do irmão Laércio, do irmão Paulinho, o irmão José Rodrigues. Foi o povo que abraçaram a gente nessa igreja e a gente criou uma amizade tão grande com esse povo, com a igreja, que eu não me vejo assim, mudando dessa igreja para outra igreja. Vamos saindo daqui para ir para o Premê, não desmerecendo as outras igrejas, mas eu não me vejo. Eu me vejo nascido nessa igreja e sendo velado nessa igreja. Nós temos acompanhado aí nesses 10 anos uma bênção de Deus, uma maravilha de Deus. Deus tem feito grandes obras e grandes maravilhas nessa igreja. Essa igreja tem crescido e a gente percebe que ela cresceu para a honra e glória de Deus. Mas o trabalho não é nosso. O trabalho é de Deus. A gente, como você acabou de falar, a gente apenas participa de um trabalho que é de Deus. E Ele capacita cada um que Ele manda para fazer esse trabalho. E saber que a gente tem procurado fazer o melhor para servir a Deus. Para receber as pessoas, para receber as visitas, para receber aquelas pessoas que você convida, que você quer ver Ele aqui, que você quer estar com Ele aqui. Isso nos alegra. Isso é um motivo de alegria. Congregava na igreja central e aí vi a necessidade, né, da gente ajudar aqui também.
E quando eu vim morar aqui, eu vi um lugar assim muito promissor para um evangelho, né? Tem uma grande igreja e eu sonhava com a igreja como aí se nós nos juntamos, e falamos, vamos construir a igreja de alvenaria. A gente sempre assim, muita dificuldade, mais grandes são as bênçãos de Deus, né? Eu conheci a palavra de Deus através do irmão Júlio. Eu caí doente, aí ele chegou lá, viu minha situação, né? E eu vivia muito triste, então naquela hora eu estava precisando de um conforto da palavra de Deus, né? Aí ele foi, me visitou, aí me ofereceu o estudo. E eu fiquei muito alegre, satisfeita. E no dia que ele não ia, eu dizia, mãe, o irmão não veio aqui. Aí, quando era no sábado, aí ele ia dar o estudo. Mas ali eu ficava, parece que me sentia mais forte. Para mim foi um prazer grande, eu participar da igreja. Toda da igreja eu gosto de participar, é um prazer muito grande eu estar na igreja participando. Então, para mim foi uma coisa que, para mim, eu fiz e tenho o prazer de fazer. E que Deus possa, cada dia, estar dando força para cada um de nós, que nós possamos cada dia ajudar e estar junto com Deus. Ao longo de 12 anos, a igreja se fortalece cada vez mais, com muitas outras pessoas aceitando o chamado. Nesse período, a gente se reunia, principalmente quando, em cada final de semana, a gente tinha o Junta Panela, que a gente se reunia, todo mundo. Então, era um sábado era na casa de um irmão, outro sábado era na casa de outro, né? E assim a gente ia se confraternizando, né? Realizar sonhos que, às vezes, para o ser humano é impossível, né? Porque a gente via o projeto da igreja, que o jeito que ela ia ficar e pela condição dos irmãos que todos tinham, cada um conhecia a condição do outro. Quando eu cheguei, que vi, faz parte da minha vida, que eu cheguei e vi o projeto da igreja, isso também me estimulou a vivenciar isso mais na prática, correr atrás, se alegrar com isso, porque é bom a gente sonhar com coisas além daquilo que é possível para a gente, né? Porque o possível já é possível. Quando eu ouço a serva do Senhor dizer que pedreiros, carpinteiros, mecânicos, homens empreendedores ter a mesma responsabilidade que um pastor, o mesmo ar que é cobrado do pastor, no dia do juízo vai ser cobrado desses homens pela sua inteligência e capacitação a não servir a obra de Deus. Eu te convido então, meu irmão, que veja bem, dedique os seus dons, os seus talentos à obra de Deus, que você vai ganhar com isso. Mas nesse momento então, os mutirão se tornaram algo que se tornou a igreja dos mutirão. A base da igreja, essa construção inicial, essa laje aqui que estamos, isso aqui foi tudo construído em ritmo de mutirão. E aquilo foi muito gratificante, que muitos almoços, momentos festivos que nós tivemos aí, com a água estava enxugando aqui da laje, caindo lá embaixo, ali, só no grugulho ali embaixo, e tudo isso aí foram experiências e etapas que foram sendo vencidas para hoje estarmos aqui. Com as doações, a igreja está sendo concluída. Deus usa pessoas que se dispõem ao seu trabalho, né, e os meios que as pessoas têm, né, porque eu penso o seguinte, eu sou de Deus, então tudo que eu tenho também é de Deus, né? Eu tenho ajudado a administrar a igreja na parte financeira, né, também na parte administrativa, né, e tenho visto que as lutas são grandes, né? Os desafios são às vezes maiores do que a gente imagina. Quando a gente pensou em inaugurar, várias vezes eu disse, não vamos dar conta, né? Eu olhava pro financeiro da igreja e dizia, não vamos dar conta, né? Mas mesmo assim eu dizia pela fé, vamos tocar em frente, que a gente vai conseguir. E graças a Deus, vemos hoje essa pérola para a honra e glória de Deus aqui no bairro, né? Eu fico muito feliz e muito grato. Eu falei já para um bocado de gente aqui que meu sonho nessa igreja era eu ver ela toda pronta. A partir daí que eu visse ela toda pronta,
Deus podia me levar a hora que Ele quisesse. Tenho amor por essa igreja, desde quando eu vim para cá a primeira vez. Agradecemos a todas as famílias pioneiras por não desistirem diante das dificuldades. Os nossos mais sinceros agradecimentos. Mas a igreja, assim como diz a palavra, somos nós, o Espírito Santo atuando sobre nossas atitudes e palavras, amando o necessitado, orando nas dificuldades, vivendo a essência do Evangelho que é o amor. Seja oferta de graça, aceite Cristo perdão, amigo, saia de Cristo no seu coração. Amém.